CADI, o tipo de engate que promete ser mais realista, vem lá dos Estados Unidos e é aquele engate que quando você vê numa composição você fala assim, nossa, acho que esse cara é super profissional. Qual é a vantagem de a gente trocar nossos engates Fratesc tradicionais pelos engates CADI? Bom, o que se diz é, primeiro, você deixa as composições, os vagões e a locomotiva mais próximos uns dos outros, de maneira que dá uma impressão mais realista. Além disso, os engates CADI realmente parecem mais realistas. Eles têm um pequeno encaixe, que é igualzinho ao encaixe que a gente vê nos engates reais, e além disso, aquilo que imita uma mangueirinha de freio, que na realidade é um auxílio no próprio processo de engate. Será que você pode usar o engate CADI na sua maquete? Será que raios que são menores permitem a instalação desse tipo de recurso? Segura aí que a gente vai falar sobre isso ainda. E será que tem estratégias para que dê certo sem que tenha um problema de haver desengate por causa desses raios mais curtos? E no final das contas, será que é complicado instalar? Você vai ver um processo de instalação em locomotiva, em vagão. Então, segura aí. Primeira coisa, estou dando uma olhada aqui na carcaça da locomotiva. No caso da RS, nós temos o engate não no truque, mas sim o engate diretamente na carcaça. E aí o que eu estou fazendo é retirar, separar as partes dela, só a carcaça de cima, do chassi, para que a gente possa trabalhar de maneira livre e tranquila. É bem aqui nessa parte da extremidade inferior, por trás do que seria aí, parece um para-choque nessa parte inferior da testeira da locomotiva, que a gente vai encontrar o encaixezinho. É muito tranquilo retirar o engate original, porque basta você puxar para cima essa estrutura que parece uma caixinha, que protege o encaixe, ou melhor, que é o próprio encaixe do próprio engate original. Quando você retirar, você vai perceber que ela era simplesmente um pino. Esse pino aí segurava o engate original, que tinha uma argola. Bom, puxando o engate original, e você vai ver, isso vai acontecer exatamente igual nos dois lados, você percebe que tem esse tipo de molinha, né? Essas duas hastes laterais, que eram molinhas que mantinham o engate na posição reta. A ideia de usar o engate CADI é que seja um tipo de engate, a gente já vai ver qual é o código, que tem esse mesmo recurso. Agora eu vou retirar do outro lado. Qual que é o tipo de engate que nós vamos usar? Pois é, geralmente o recomendado para Fratesc é o CADI número 5. Então eu encomendei algumas embalagens com o CADI número 5. Eu tenho 3 saquinhos, né? E a gente pode usar para vários vagões, porque cada um desses saquinhos tem 4 engates, ou seja, serviria 2 vagões. E também locomotivas eventualmente. Como eu disse, normalmente é o engate número 5 da CADI que a gente costuma usar. Mas para essa locomotiva RS, eu sugiro que a gente use um outro tipo. A CADI, na verdade, tem vários tipos de engates diferentes. E eu vou preferir usar este que você já vai ver. Por quê? Ele tem aquelas molinhas, aquelas hastes que servem de molas, da mesma forma que o Fratesc, que é esse 156 que você está vendo aqui. Tem um monte de pecinha, um monte de coisa para montar, mas na verdade, aliás, cuidado para não perder as molinhas que podem servir depois. Mas a gente só vai precisar do próprio engatezinho com essa hastezinha torta aí, que é essa que imita a mangueirinha, não é? De freio. Essa parte aí é o engate CADI em si. Veja que na base ele tem uma argola exatamente igual ao encaixe do engate original da Fratesc, ou seja, vai bastar a gente encaixar na locomotiva e colocar o pino de volta. Aqui dá para ver bem o buraquinho onde a gente vai encaixar o pino de novo. E é só encaixar o engate. Lembra de deixar essa mangueirinha virada para baixo no sentido da própria carcaça.
Depois de feito isso, eu vou cuidar da instalação em um dos vagões que eu tenho. Eu peguei aqui uma gôndola GDS, que é da bitola larga também, da mesma maneira que a RS, ou seja, um vagãozinho que vai combinar. Bom, a gente vai precisar primeiro retirar o truque. Mas antes de qualquer coisa, por que não dar uma olhadinha na altura? Você vai ver que tem uma forma de colocar, a Fratesc deixa mais ou menos no jeito já, para que a gente faça a adaptação. Por mais que seja necessário usar uma serra e cola para resolver o problema. Como eu disse, a gente vai precisar arrancar o truque, e quando a gente fizer isso, a gente vai ter liberdade para mexer, fazer as alterações necessárias. Para os vagões eu estou usando o CAD número 5, quer dizer, ele é compatível com o CAD da locomotiva, não tem nenhum problema. A única coisa é o encaixe que muda um pouco. O CAD número 5 é mais comum, mais fácil de você encontrar por aqui, só que, como eu disse, vai ser necessário o uso de cola. Ele não vai ter um encaixe tão simples assim. Mas também não é nenhum grande problema. Você não precisa de nenhuma grande experiência em plastimodelismo ou ferromodelismo para poder fazer essa instalação. Eu estou aqui dando uma olhadinha de que maneira eu posso posicionar. E dá para ver que tem uma espécie de basezinha ali, que você já vai ver, em que é possível fazer a colagem do engate CAD. Veja só. Sobre essa basezinha aí, ó, a gente vai encaixar a base do engate CAD, que é onde tem argola. Melhor do que encaixar, não é bem encaixar, a gente vai colar, né? Só que a gente vai ter que cortar toda essa parte da frente com uma serrinha de hobby. Veja como saiu relativamente fácil, é muito rapidinho fazer esse corte. A dúvida agora é, a gente cola por cima dessa base ou por baixo? Bom, eu estou colando por cima da base, mas eu sinceramente acho que se colar por baixo da base, pode até ser que encaixe melhor. Porque a gente tem uma questão de altura, não é? É claro que o engate tem que estar mais ou menos na mesma altura para a locomotiva e para o vagão. Isso não faz tanta diferença, quer dizer, não tem que ser tão perfeito. Mas isso é algo que você pode ver na hora, testar na hora, posicionar com cuidado. Bom, agora nós vamos proceder à colagem. Creio que o ideal seja usar Super Bonder, porque na verdade a gente está colando metal ao plástico. Mas essa cola de modelismo vai deixar o plástico levemente derretidinho e talvez consiga fundir, ou pelo menos fixar do jeito necessário. Isso é mais porque eu não tenho Super Bonder agora comigo. Seja como for, você vai ver que não teve problema e o resultado vai ser satisfatório também. Bom, depois de deixar tudo secar, é claro que a gente vai dar uma testadinha. Observe que é importante que você deixe o engate da locomotiva mais ou menos centralizado. Ele nem sempre fica perfeito, mas ainda assim, essa é a melhor opção de engate CAD para RS3. A menos, é claro, que você faça a colagem do CAD diretamente na carcaça, o que seria uma opção ainda mais, digamos, profissional. De qualquer maneira, está funcionando. A gente conseguiu engatar e não está havendo nenhum problema na nossa maquete de raios curtos. Olha só, esse raio que é aquela curva mais fechadinha que a gente tem da Fratesc, está dando para rodar numa boa. E por quê? Porque a gente fez a instalação do CAD no truque do vagão e não no corpo do vagão. Se você tiver uma maquete que tem raios maiores, talvez possa valer a pena tentar colocar na carcaça para que seja algo mais realista no final das contas. E o desengate é tradicionalmente feito com uma chave de fenda ou um instrumento que seja pontudo. O CAD também tem uma característica que é as hastes às vezes rasparem nos trilhos, especialmente nos desvios. Então vale a pena você dar uma apertadinha com
um alicate qualquer para eliminar o problema. Algumas observações. Como você viu, existe ainda um pouquinho de jogo no engate da locomotiva. Ainda que ela tenha sido projetada e tenha esse sistema de engate para que possa ser substituído, esse tipo de engate, mesmo que seja o mais indicado, esse CADI, nesse código que nós usamos, talvez a gente tenha que fazer ainda uma pequena adaptação, para que ele não fique tão bobo. Talvez colocar algum tipo de calço para que a mola se mantenha, ou mantenha o engate ainda mais centralizado. Uma outra coisa, eu percebo que se a gente colocar sempre nos truques, vai permitir que você sempre tenha uma composição que rode bem, mesmo em raios pequenos, raios curtos, ou seja, os trilhos que têm um raio menor, porque fica muito mais versátil. Talvez você ache que fique um pouco menos realista, mas é interessante lembrar que na hora que o trem está rodando, não vai dar para perceber tanto assim, na minha opinião. Talvez a pessoa pegar e olhar para o modelo e falar, nossa, mas o engate está no truque, ele não está no corpo do vagão e tal. Bom, é claro que é uma decisão sua. Se você tem uma maquete grande, eu imagino que raios de curva lá para meio metro, aí é legal pra caramba. Aí a coisa já vai funcionar melhor sendo instalada no corpo do vagão ou mesmo da locomotiva. Eu estou pensando em usar os CADIs agora naquelas locomotivas que não tem esse tipo de engate como a RS. Bem, eu vou querer instalar nos truques das locomotivas. Por quê? Mais uma vez, nossa maquete é pequena e eu tenho certeza nesse caso que ele vai ficar bem centralizado na hora do engate. Seja como for, ficou aí a dica para vocês, espero que tenha sido útil e que vocês pensem um pouco se o CADI é algo que é bom para as composições de vocês ou não. Lembrando principalmente que não é nenhum segredo a instalação, como você viu. Beleza? Até mais!